Boa noite a todos. Meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter e por uma boa prática de audiodescrição, eu posso dizer para vocês que eu sou baixinha, mas não dá para ver no computador mesmo. É, eu sou parda, meu olho é preto, meu cabelo é preto enrolado, mas nesse momento está preso, então não tem muita graça e eu uso óculos. E eu estou aqui ao lado de três feras, três mulheres incríveis que vão nos ajudar muito em mais uma atividade da quarta edição do Projeto Respirar, um projeto que tem como desafio falar de doenças raras respiratórias. Mas antes da gente seguir com essa programação incrível que acontece sempre na última semana do mês de setembro, eu vou pedir para as minhas super convidadas para fazer uma audiodescrição. Fernanda, quer começar, por favor? Começo. Eu sou Fernanda Batista, sou uma mulher preta, baixa, de 1,45 m, uso óculos. No momento estou vestindo um vestido com cores brancas e azuis e um colar branco pelo lado. Espetáculo. Vamos lá, Ju. Eu sou Juliana Baricariguini, sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos escuros, estou com uma blusa azul marinho e um colar e estou usando fone de ouvido. E aí, Andréia? Bem, eu sou Andréia Bessa, sou baixinha também, 1,60 m, 61, nunca sei, porque a gente está diminuindo com o tempo. Tô de brinco, tenho, tenho cabelo comprido, ah, castanho claro, pele branca, bem clarinha mesmo, e sou fofinha. Ah, é. Gente, a gente está ficando expert em audiodescrição, né? Como vocês podem ver. Mas, bom, antes da gente iniciar essa atividade, eu queria agradecer muito aos nossos apoiadores, tá? Bayer, Philips e Vertex, que tornaram possível essa iniciativa, bem como agradecer ainda o apoio da ASBAG, a Associação Brasileira de Asma Grave, e da Febra Raras, a Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Hoje, como eu falei, a gente vai discutir um tema da maior relevância, né, que é a importância de dispositivos de apoio e suplementação à respiração e os desafios de acesso a esses materiais. E para conversar, como eu falei, a gente tem essas pessoas incríveis e eu vou falar um pouquinho da trajetória de cada uma, tá? A Fernanda Batista, fisioterapeuta, ela é formada pela Universidade Gama Filho, pós-graduada em fisioterapia cardiorrespiratória pela Uniesa, com treinamento profissional em medicina do adolescente na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, coordenadora do programa Hunter Móvel, uma iniciativa aqui da Casa Hunter, tem especialização em gestão e visão do futuro da sociedade civil da FIA e é vice-diretora da ONG Amigos da Atrofia Muscular Espinhal. Aqui ao lado, boa noite, Fê. E também contamos com a presença aí da Juliana Rigini. Juliana Rigini é uma profissional formada em serviço social pela PUC São Paulo, com especialização pela Faculdade Paulista de Serviço Social, membro da equipe técnica do programa Day Hunter e conselheira da ANEA, a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Boa noite, caríssima. Prazer contar com a sua presença. E Andréa Bessa, economista, advogada, pós-graduada em Direito Tributário pelo IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e com gestão em políticas públicas em saúde. Nascida no município de Campinas, São Paulo, ela se autodefine, e isso é importante lembrar, abre aspas, como uma militante e defensora dos direitos humanos e da saúde. Boa noite, Andréa. Boa noite. Perfeito. Isso feito, as apresentações feitas, eu já falei, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter, e eu acho que a gente tem aqui o momento exato para começar falando desse assunto tão importante. Fernanda, antes da gente iniciar aí com essas perguntas, né, você podia fazer uma breve apresentação e explicar a sua relação com esse tema desse encontro, que eu acho tão importante? Sim, como fisioterapeuta, eu tenho 23 anos de fisioterapia respiratória, né? Milito, né, com essa questão urgente que é respirar.
Fui me subespecializando, né, na terapia intensiva, na medicina do adolescente, e há 15 anos trabalho com neuromuscular, então com a parte urgente, né, do ventilar. E como fisiorrespiratória, nesses 23 anos, entender do pulmão, né, e falar do pulmão no meio do pulmão é de suma importância. Eu acho que a gente sai da questão técnica para o ativismo social, porque é importante falar disso e conscientizar a população, dado a todo o agravamento das doenças pulmonares, e cada vez mais a gente está mais específico, que as especialidades estão e a tecnologia está avançando, mas essa minha aproximação vem da formação. Mas antes disso, eu sou uma paciente de asma, né? Eu tenho asma de difícil controle, mas hoje em estado de está controlada. Mas, né, desde os 3 meses eu lido com a asma enquanto paciente. Depois, aí me perguntam, você foi parar, né, na fisioterapia respiratória pela asma? Não, foi uma conjunção de fatores. Primeiro fui para fisioterapia para desportiva, eu ia lidar com atleta e de repente me deram o que eu podia fazer com a pediatria respiratória. E depois eu ganhei uma filhada, né, a filha da minha melhor amiga, em 2005, com atrofia muscular espinhal, que pegou a minha estante de DPOC e botou no chão, e daí veio o neuromuscular. Enfim, então foi uma trajetória, uma caminhada aí de 23 anos, entre algumas especialidades dentro da fisioterapia respiratória. Talvez aqui, aliás, nesse grupo com certeza é a pessoa que mais sabe desse tema, mas talvez no Brasil, uma das pessoas que mais conhece desse assunto. Vamos lá, Andréia, como advogada, como é que é receber a demanda de informações e direitos relacionados a esse tema? Ari, é realmente frustrante, né? Pode parecer estranho um advogado expressar desapontamento ao receber uma demanda, mas quando se trata de questões relacionadas à saúde, isso reflete uma triste realidade de negligência do Estado para com os pacientes, né? É evidente que a falta de políticas públicas adequadas, isso é muito, no Brasil em especial, é muito evidente, principalmente pela grande extensão territorial, a diferença de recursos de um estado para outro, então, e mais a falta realmente de uma diretriz única, né, para os pacientes que necessitam desse tipo de equipamento ou de acompanhamento mesmo. Isso não é apenas uma preocupação pessoal, mas também é uma questão que afeta a todos, né? Já que, mesmo que eu não tenha o problema respiratório, ele me afeta também, porque a gente está falando de uma questão de violação de direitos constitucionais. Então, a partir do momento que eu autorizo uma violação de um direito constitucional neste ponto, o que virá depois, né? Então, não é uma briga somente daquele que tem o problema respiratório. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Então, é por isso que eu acho importante a militância e a preocupação de todos no assunto relacionado, nesse assunto que a gente está debatendo aqui hoje. Perfeito, belo resumo. Ju, por favor, eu gostaria muito que você falasse da sua conexão com esse tema. A gente sabe que existem diversos tipos de doenças raras respiratórias, né? Mas esse é um desafio comum a quase todas, né, Fê? E esse desafio do acesso à suplementação. Você poderia falar um pouco dessas demandas que chegam até você e como elas são encaminhadas? As demandas, como vem, né, de suplementação, no caso de pessoas que têm problemas respiratórios, vão também de encontro com demandas de outras doenças raras, né, que precisam de medicação ou tipos de tratamentos específicos. E como assistente social, muitas vezes a gente faz um encaminhamento e na avaliação de retorno pós um ano você vê ainda a necessidade do paciente em questões de medicamento ou principalmente de tratamentos, né? E aí a Fernanda está aqui de prova, né? Como fisioterapeuta, muitas vezes a falta de acesso à fisioterapia respiratória, a um tratamento específico, ou seja pelo próprio plano de saúde ou seja pelo SUS. Então, realmente, a gente tem muito a batalhar. A gente não pode dizer que a gente não tem, que a gente já não avançou muito e que tem recursos que estão disponíveis para a comunidade.
mas a gente ainda tem que batalhar essa logística de acesso de uma forma mais rápida, garantindo a sobrevivência, a qualidade de vida do paciente, sem ter que brigar, sem ter que pedir para a Andrea brigar para a gente, né? Então, isso é um sonho. É claro que a gente já andou muito, mas essas são demandas que chegam e que às vezes a gente frustra, fica, às vezes até. Parece que eu estou chovendo no molhado, eu estou explicando algo que eu sei que vai demorar para chegar na mão dele, né? Então parece que eu estou adorando, estou fazendo a pílula ficar mais bonita do que é, então isso geralmente frustra. Por um outro lado, quando a gente vê o paciente tendo acesso a uma medicação ou uma suplementação ou algo que possa trazer uma qualidade de vida, a gente vê o impacto positivo não só na vida do paciente, como também na vida da família e das pessoas que estão ao redor e da rede de apoio dele, né? Então, assim, isso sim, e a gente não pode dizer que nenhum paciente tem acesso ou que nenhum paciente conseguiu, né? Porque senão a gente fala, e onde está essa fila, né? Como é que essa fila anda? Mas é difícil. Não é fácil, não, mesmo no plano de saúde, como também no público. Pois é, Fê, a gente sabe que existe uma legislação específica de acesso a suporte respiratório no Brasil, mas muito pouca gente sabe disso e é muito específica. Então, eu queria começar esse papo contigo falando dessa portaria, que é segura a dispensação de equipamentos para pacientes neuromusculares, que é um documento super importante. E quem hoje precisa de apoio e tem uma doença rara respiratória, qual é o fluxo que ele segue nesse emaranhado, né, de demandas, de acesso por órgãos públicos, enfim, um caminho que quase nunca é curto. Tem duas frentes, né? A portaria de ventilação não invasiva, a portaria 1370 de 2008 do Ministério da Saúde, é uma portaria muito específica para o neuromuscular. Ela inicialmente era 370 de barra 01, que era mais específica ainda, era só para distrofias, e ela foi criada, assim, como toda lei, né, foi um paciente que tinha um acesso à época ao ministro da Saúde, que ele está vivo, que ele tem distrofia de cinturas, e na época não vou lembrar agora, enfim, e aí ele conseguiu levar a demanda dele, e foi criado, assim, em 48 horas, e ele já estava sendo um adulto com fraqueza e com a progressão da fraqueza, ele conseguiu mostrar a demanda e a demanda da comunidade dele, e por esse acesso foi criada uma portaria específica. Em 2008, ela foi ampliada para todo tipo de doença neuromuscular, não só as distrofias, e hoje ela contempla 16 patologias neuromusculares. Tem a pós-polio, tem a esclerose lateral amiotrófica, entrou a atrofia muscular espinhal, enfim, ampliou e a gente tem ali 18 CIDs contemplados. Então, hoje no Brasil, dos 27 estados, nós temos ela em cumprimento em 6. Então, assim, uma portaria de 2008. Então, mesmo tendo uma legislação, nem sempre ela é executada. São Paulo começou muito antes que no Rio, e hoje ela é descentralizada em São Paulo para cada município com 150 mil habitantes, que foi para a gente uma grande confusão nessa descentralização dos municípios. Mas faz sentido por uma questão de recursos, né? Ou ele aporta na OS do Estado de São Paulo, ou ele distribui a cada município pela sua Secretaria de Saúde. Ainda está. Isso tem uns 5 anos, essa descentralização por município, e ainda está meio confuso aqui em São Paulo. Hoje eu estou falando de São Paulo, embora carioca. Ah, no Rio, a gente tem um único centro, que é dispensador para o estado todo, mas, para mim, é de grande alegria. Eu briguei muito, eu passei 5 anos entre Rio, São Paulo e Brasília para conseguir que isso acontecesse no Rio em 2013, e 10 anos de portaria, né? Ele começou municipal e hoje atende o estado todo. Eu sei que os pacientes vão chegar lá, eles vão via regulação, CISREG, tem um código específico chamado pneumologia/doença neuromuscular. Ele vai no Rio, se chama Clínica da Família, aqui são as UBSs, com um pedido do médico, com esse código, né, pneumologia/doença neuromuscular, ele é regulado pela Clínica da Família e ele entra no sistema.
Para a gente, a regulação é uma barreira muito grande. Às vezes o paciente fica ali perdido e a gente quer ficar catando ele no sistema, mas ele funciona com essa manivela, né? Às vezes a gente tem, na época, quando eu lancei o TDN Rio, eu dizia que eu tinha 300 BIPAP sobre a minha cabeça e eu não conseguia acessar o paciente na porta, porque a casa tinha 2 andares. E hoje, esse acesso, a gente fez um trabalho de educação em massa, né, para as pessoas saberem que que o serviço existe, qual é o código para botar na regulação, enfim. É um trabalho de formiguinha, mas em 10 anos isso está mais estruturado. Mas se você pensar que dos 27 só 6 cumprem, é um gap, né? O que os outros estados conseguem é que as secretarias estaduais de saúde sejam dispensadores. Aí, às vezes, ela tem quem dispense, mas não tem quem adapte. Porque a portaria fala de um fisioterapeuta, de um pneumologista de acompanhamento e de uma revisão da ventilação não invasiva. Então, ela é complexa nos tempos de você dar um suporte mesmo a quem está ventilando. Pensando em outras patologias, aí falando de quem sofre, né, das apneias obstrutivas e que precisa do CPAP exclusivamente, hoje não, desde 2022 existe uma política lá no Ministério da Saúde para tratar os pacientes que têm apneia grave com H acima de 30, que são os apneicos graves, e trazendo para os raros, os nossos pacientes de mucopolissacaridose seriam muito contemplados. A gente tem muita demanda, né? Por conta da macrogossia, pescoço curto, eles fazem apneias gravíssimas. E normalmente a gente tem, normalmente não, é uma realidade para o raro que tem hoje mucopolissacaridose, judicializar o acesso à CPAP-terapia. Então, uma vez que essa política que está em andamento hoje no governo aconteça para o apneico grave, a gente vai ter pelo menos o acesso para uma parte dos raros que precisa do CPAP como suporte ventilatório para apneia grave. Lembrando Eu que fiz. 70% das doenças raras são acometidas por uma questão respiratória, né? Então é um número expressivo. Eu fiz aqui 2 anotações porque eu quero Uhum. voltar com você para aprofundar uns temas, né? E eu acho que vale a pena a gente repetir, né, André, aqui para todo mundo que está nos ouvindo, que ela acabou de dizer que 70%, né, das patologias raras, né, até porque são multissistêmicas, progressivas, degenerativas, acabam implicando na necessidade do uso desse suporte respiratório e não tem acesso. Que fique registrado aí para a gente avançar. Andréia, eu tive acesso, né, conversando com uma amiga em comum, e a Fernanda sabe muito bem quem é, né, a Lu, né, ela falando sobre Portugal, né? O que acontece? Em Portugal, a dispensação é garantida em lei, né? E o médico prescreve ao sistema de saúde local, universal e gratuito, como o SUS, o sistema de Portugal é semelhante ao nosso, e esse sistema proporciona o envio do equipamento tão logo a receita é enviada. Ela falou assim: olha, eu vi de perto a Luana, quando ela morava em Portugal, né? E ela viu, olha, de fato, isso acontece. Na ausência de uma política local para o acesso ao suporte ventilatório, como é que tem se dado o acesso para os pacientes? A Fernanda acabou meio que cantar a bola para a gente. É tudo judicializado? No Brasil, de fato, a gente tem uma grande deficiência e uma falta, né, de uma política robusta para o acesso ao suporte ventilatório. Isso tem sido uma questão preocupante. Inclusive, a Casa Hunter, até através da Fernanda, tem levantado bastante esse questionamento. A gente tem levado essa discussão em vários pontos, né, para ver até onde a gente consegue avançar nisso. Em muitos casos, a disponibilidade de equipamentos de suporte ventilatório, ele depende muito da infraestrutura local, né? Que nem a Fernanda estava explicando, o Rio de Janeiro tem uma forma de trabalho específico, São Paulo é outra. Então, falta uma legislação de fato mais robusta que consiga trabalhar toda a nossa extensão territorial de forma igual para todos, né? De acesso. Algumas iniciativas, assim, elas tentam abordar essa lacuna que a gente tem, né? Então, você tem organizações não governamentais, grupos voluntários, que eles trabalham para fornecer esses equipamentos, suporte ventilatório. Mas aí a gente vem aquela questão, isso é o ideal? Não, porque nós estamos aqui colocando uma substituição daquilo que é o papel do Estado, que é totalmente contrário de Portugal. Portugal, eles cumprem aquilo que é papel do Estado.
né? Que é proporcionar a política pública chegue até o paciente, né? A política pública de saúde. E aqui no Brasil a gente tem uma certa inversão de valores, então eu acabo tendo organizações sociais, grupos voluntários, quem já não pegou uma vaquinha no Facebook pedindo, fazendo vaquinha para então, assim, são coisas que chega a ser humilhantes para o paciente, né? Você tem que participar de uma vaquinha, aí ele fica sempre sendo contestado, aquilo é real? Não é? Será que isso é golpe? Não é? Então, olha que coisa mais, né, degradante para o ser humano, enquanto você vê países que têm uma política de começo, meio e fim sobre saúde, né? Você tem uma implementação, você não só tem a lei bonitinha de enfeite, você tem a política pública de fato chegando até o paciente. Então, isso falta no Brasil. Além disso, o Sistema Único de Saúde, ele pode oferecer o suporte ventilatório em hospitais públicos, mas ainda, mesmo em hospitais, e a Fernanda pode me corrigir se eu estiver errada, a gente sabe que varia muito de acordo com a demanda do hospital e os recursos disponíveis. Isso ficou muito evidente durante a pandemia, né? Eu acho que a Covid, ela trouxe para a gente um alerta de que a nossa saúde, de fato, está na UTI, né? É uma brincadeira que muitos profissionais fazem, mas é a realidade. E eram coisas que já vinham sendo alertadas a todo momento, a todo momento era ventilado por profissionais de saúde, a deficiência que a gente tinha dentro, que nós tínhamos dentro do sistema público de saúde, principalmente no suporte ventilatório. Quando a gente teve todo aquele caos com a questão da Covid, isso ficou muito evidente, muito evidente. E aí chamou a atenção e nós viramos palco para uma discussão mundial. A gente ficou na vitrine do mundo, mostrando cenas de pacientes morrendo por falta de oxigênio. Olha que absurdo. Aí você via problemas desde falta de equipamento, você via problemas de falta de infraestrutura, de logística. Então, não era só a falta do equipamento, a falta da regulamentação, falta de logística, coisa básica, entendeu? Então, Eu me como que lembro você bem de pode algumas imaginar? manchetes. Como você pode imaginar que uma pessoa morreu por uma falta de uma logística de distribuição de um oxigênio, entendeu? Então, assim, são coisas que vai bater na nossa porta e, infelizmente, no Brasil a gente só consegue aprofundar esses debates quando casos viram realmente manchetes internacionais. Aí a gente consegue, de fato, dar visibilidade e fazer essa discussão. No caso das doenças crônicas, doenças respiratórias, a Covid foi esse cenário, né? Eu não sei, a Fernanda depois pode passar para a gente como que foi o impacto conjuntural disso pós-Covid, mas eu vejo muito mais essa discussão hoje sobre o suporte ventilatório do que antes. É muito mais fácil eu conseguir levar esse debate para o judiciário hoje do que antes, né? Porque todo juiz teve um parente que morreu de Covid, então ele, em algum momento, ele teve contato com o tema que era a dificuldade de respirar, né? Então, isso parece fútil, mas não é. Isso fez com que a gente ganhasse um palco para debater o assunto e facilitar a gente chegar nessas demandas. A gente costuma dizer, Andréia, que a Covid trouxe o pulmão para Para discussão. como para Para o discussão. primeiro plano, né? Um órgão que não era lembrado, e a Covid Uhum. trouxe a gente para o front, né? Então, quando a gente traz o pulmão, o órgão pulmão, como um órgão de discussão, né, que causa e que impacta em política pública, né, e que a gente impacta em leito, porque, assim, existe uma conta que não é feita. Mas, assim, cada vez que eu deixo uma criança moradora hospitalar no CTI, porque ele é um paciente crônico por conta de um BIPAP, eu deixo esse leito obstruído para as bronquiolites sazonais do inverno. Estou falando na pediatria. Porque eu já tive situações em estados em que eu tinha 3 moradores hospitalares com CTI com 7 leitos. Então, se eu tinha 3, eu ficava com 4 leitos para todo o estado para tratar das doentes agudas. Né? Enquanto eu com um aparelho portátil domiciliar, eu poderia desobstruir esse leito e fazer com que ele rodasse de fato para a função dele.
Então, eu tinha pacientes nesse estado que tinham, assim, 5.000 dias de internações, deu 5.000, Nossa. porque ele nunca saiu dali, entendeu? Então, assim, eles não eram vistos, e uma vez que eu precisei deshospitalizar todo mundo para dar vaga para as pessoas que necessitavam, a gente começou a ver o quanto a gente gastava a mais, porque um leito, pra você ter ideia, existe um programa em Minas Gerais, que é uma das referências desse programa da doença ventilatória, que eles fizeram uma conta que, assim, um mês de BIPAP para um doente neuromuscular em casa custa 387, na tabela SUS, R$ 387,50. Um leito de CTI dia no SUS custa, por doente, R$ 380. Então, aí foi pelo número que a gente convenceu que era melhor deshospitalizar, que ficava mais barato, a obstruir um leito com esses doentes. Mas ainda temos gargalos. E aí a Covid traz isso como realidade. Se eu preciso rodar leito para os agudos, por que os crônicos estão moradores hospitalares? Então, eu acho que ela dá essa visibilidade e dá esse suporte até para as questões da judicialização, né? Para empoderar vocês no discurso, né? E na Sim. demanda para poder obter que as pessoas entendam do que a gente está dizendo. E é por isso que eu Perfeito. sempre destaco que a gente tem a falta de uma política de acesso claro. Então, quando você vê a Fernanda falando que hoje nós temos uma portaria somente que trata da questão do acesso ao suporte ventilatório, a gente está diante de um desafio que precisa ser abordado de forma mais abrangente, né? E eficaz para garantir que todos os pacientes que necessitem desse tipo de tratamento tenham acesso igualitário. Então, nós estamos falando de 70% dos pacientes de doenças raras têm necessidade de suporte ventilatório, é um número muito expressivo. Aí nós temos que falar mais as doenças crônicas. Então, assim, por que não uma política que abrange todas as doenças que necessitam de suporte ventilatório, né? De forma A geral. 199, que é de doenças raras, ela cita a necessidade, mas ela é uma portaria que Ela não não tem abrange. recurso. É, Ela não tem recurso, ela não tem o financiamento, né? É Então, um ela, problema uma crônico, forma né? que Que a não gente aqui, financia. dentro do mundo da Casa Hunter, que a gente vira e mexe e volta a esse tema, desculpa interromper já Não? interrompendo, que é o seguinte, enquanto você não define linha de custo, né? Você não define o orçamento, a origem de onde esse dinheiro vem, né? E define o montante que vai ser aplicado na questão das doenças raras, fica muito difícil. É Sim. porque as E eu coisas não se colocaria, sustentam. Fala, e Juju. eu colocaria um agravante, que eu acredito que a Fernanda, a gente tem o privilégio de ter ela na equipe da Casa Hunter, né? Então, assim, para a gente fica uma coisa mais tranquila da gente ter acesso a essa informação. Mas eu já tive situações de paciente que estava hospitalizado, recebeu o aparelho e não E não tinha ter a quem pessoa maneje. e não tem quem maneje. É E aí, surreal. assim, a gente não tinha como acessar essa pessoa porque ela morava em outro estado, em outro município. Então, assim, como é que a gente acessa essa rede, né? Então, assim, e aí, quando a gente fala de pacientes com doenças raras, aí tem mais um cuidado para não mexer, né? Porque o paciente com doença crônica é uma coisa, mas o paciente com doença rara, será que eu vou fazer errado? Eu não conheço essa doença, eu não conheço essa condição desse paciente. Então, a gente tem tudo isso. Então, falar sobre isso aqui hoje é muito importante para a gente perceber assim, o paciente precisa, o que é que você pode fazer, né? Então, É, eu acho isso muito importante, porque às vezes o paciente tem acesso, mas não tem quem regule, né? O termo é regular, né? O é. equipamento no paciente. Eu ia te falar, É, vou a gente. amarrar duas perguntas, Fê, para que eu acho que tem a ver com o que você vai comentar agora. Uma é que na sua primeira fala você falou que não é só uma questão de acesso ao material, mas também uma questão de uma equipe que faça exatamente isso que nós estamos comentando agora, que é adaptar, né, aquele paciente àquela nova realidade respiratória. Então, tem uma série de ajustes técnicos que precisam rolar. Eu queria muito que você falasse sobre isso, que até a portaria fala dessa necessidade da aplicabilidade, né, desse equipe técnica que vai direcionar o trabalho. E a outra que as pessoas não sabem, né? Muitas pessoas aqui não sabem o que é um CPAP, o que é um BIPAP, o que é um ventilador, o que é um cough assist. É assim, eu acabei de citar 4 exemplos de suporte
a apoio respiratório de um paciente. Você pode ajudar a gente nisso? Posso. Eu acho que assim, a gente tem, e até abranger um pouco mais, né? A Jufa trouxe essa demanda, né? Existe mesmo. Nós, enquanto profissionais, também somos raros, né? Vai vai da raridade da doença para a raridade de quem trata. Mas, e por isso o Hunter Móvel foi criado, né? Para a gente ir às pontas, treinar as equipes de ponta para ajudar nesse manejo e nesse cuidado dos pacientes raros. Mas eu já tive situações, porque nessa condição territorial, quando a gente faz esse paralelo com Portugal, eu acho muito importante, até porque a gente está falando da Europa, né, do acesso e de você ter da questão per capita do acesso ao equipamento, mas também uma questão territorial, né? Portugal está ali próximo ao Rio de Janeiro, junto com o Espírito Santo, né? Territorialmente. Bem E a pequeno. gente tem essa discrepância, né, do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, é sempre para mim um desafio quando me pedem ajuda para o norte do país, porque é um braço que você não consegue chegar com muita facilidade. Já tive demandas de criança em falência ventilatória que estava 3 dias de Belém e 4 dias de barco de Manaus. Aí você fala Uau! assim, como é que eu chego com o respirador? Estou precisando só chegar o respirador, entendeu? O respirador foi até Onde eu a ligo o capital, respirador, né, Fernanda? e Tem aí esse. põe no barco, o barqueiro leva, chega na cidade, aí o colega fisioterapeuta, que é generalista lá, me liga e fala assim, muito local, fala assim, nega, e agora, né? E aí a gente vai, e assim, agora, e o Covid, como o André falou, também trouxe uma facilidade. A gente já fazia meio sem autorização, mas agora a telemedicina é uma realidade, né? Ela agora é homologada. Então, a gente entra junto, vai parametrizando junto com o colega, vai pedindo para ele auscultar e te dar o retorno. Você tem os cálculos matemáticos para você chegar ali, né, no justaposto, mas você precisa dar apoio aos colegas que estão na ponta. Então, assim, isso acontece muito. Né? Anteontem, eu estava com um menino de AME no interior do Rio de Janeiro, que a mãe me ligava e dizia, ele estava realmente, se eu mandasse para uma emergência geral, ele ia para um CTI, porque tinha uma frequência respiratória alta, uma frequência cardíaca alta, uma saturação baixa, e ele estava no síndrome pós-trauma. Ele caiu, então toda vez que alguém ia pegar ele, ele entrava, se desconfigurava todo. E aí eu botava ele no BIPAP, ele voltava para os valores de normalidade. Agora, até eu definir que era só isso, que ele estava fazendo um tromboembolismo pulmonar, por telefone, por telemedicina, você precisa de uma ajuda do colega, de algum parceiro local. Então, assim, você acaba criando rede, não tem jeito, só dá para trabalhar em rede. Mas falando dos equipamentos, voltando, pensando nas doenças raras como um todos, né? Então você tem aí dentro das doenças neuromusculares como Prader-Willi, que é uma doença muito que ela tem mais você consegue encontrar mais vezes, mas ela não está coberta na portaria, e que eu fico com esse paciente sem acesso à ventilação, né? E aí eu tenho os próprios pacientes de fibrose cística, que além da hipoxemia que eles cursam, que precisa de oxigenoterapia, eles também precisam do BIPAP como suporte ventilatório durante a fisioterapia, né? Claro que isso é na época da nova medicação, mas por hora, eles ainda são muito dependentes da fisioterapia, que também não tem acesso. Então, quando a gente diz que a gente limita uma portaria, foi um grupo que conseguiu se organizar. E é o que eu digo muito para a Andréia, a gente precisa que os outros grupos se organizem e peguem essa jurisprudência e repliquem para suas necessidades, para que a gente tenha apoio numa condição jurídica de conseguir ter acesso. Há uma diferença entre CPAP e BIPAP? Há uma diferença técnica. O CPAP são para as apneias obstrutivas, porque é a pressão contínua na via aérea. O BIPAP são 2 níveis pressóricos. Existem BIPAP para sono, que são pressões mais altas, mas existem BIPAP para o neuromuscular com frequência de backup. Porque quando o paciente não entra, o BIPAP vai complementar a ventilação dele. Isso vai ter diferença em custo? Vai, são tecnologias. Né? Então, às vezes, os pacientes dizem, mas o CPAP, eu não sou dona de marca nenhuma, né? Mas o CPAP custa 4 mil reais, eu tenho BIPAP de sono de 7 mil, e aí é mais barato. Já teve condições de hospital, por não saber comprar, que a Andrea fala que às vezes não consegue, em Araxá, que o hospital comprou um BIPAP de 7 mil reais, só que o BIPAP de sono não serve para CTI.
Hum, E aí ele precisava de um BIPAP que custava 21 mil. Ele fez uma economia bárbara, ele comprou 10. E aí, quando eu cheguei em Araxá, eu falei assim, gente, mas isso não serve. E você tem uma licitação pública para compra, é uma coisa muito difícil. A sorte é que quem vendeu teve pena e eles conseguiram trocar os 10 por 2. Porque, na verdade, exatamente. uma vez que eles compraram, quem vendeu não tinha obrigação nenhuma de fazer o retorno da venda. Mas, assim, como era uma situação tão crítica, porque eu digo que a gente, como profissional, tem até responsabilidade quando a gente faz uma licitação da descrição do equipamento que você está comprando, Sem dúvida. né? Para que uso você está fazendo. Então, por isso que é importante dizer para que serve, para que grupo respiratório você está almejando tratar, do que para ir falar em custo, né? Porque às vezes, eu estou comprando mais barato. Sim, mas ele não atende aquela população, né? Não é para aquela finalidade. Né? Então, a gente tem o suporte à vida, que são os ventiladores para quem depende mais de 16 horas, que aí são ventiladores portáteis que têm frequências de backup, que têm alarme de segurança e que são mais caros por conta da tecnologia, mas que atendem a um paciente que são 24 horas ventilados, que eu posso tê-los em casa, produtivos, muitas vezes, trabalhando, e não precisam ser moradores hospitalares por conta de um respirador. Eu já tive uma criança com síndrome de Ondini, que ficou 8 anos dentro do CTI pediátrico. Ele nunca tinha visto a luz da Nossa. rua. Trepava no BIPAP, porque a síndrome de Ondini, ele tem uma vida normal, ele só precisa de um CPAP para dormir, porque quando ele dorme, ele perde o controle respiratório e faz apneia. Então ele só precisa de um CPAP para dormir. E por conta de um CPAP, ele morou 8 anos no hospital. Até que um dia eu tive um surto e a gente brigou muito dentro da secretaria hospitalar do Rio de Janeiro, e disse assim, não faz sentido. Se eu tenho uma tutela de escola, se eu tenho acesso, né? Eles estão limitando a escola, estão limitando o desenvolvimento de uma criança, reduzido a um CTI que ele não precisa, ele só precisa dormir por um aparelho que à época era 2 mil, hoje está 4, $4, enfim. E aí conseguimos convencer a incluí-lo nesse programa que não era para ele entrou como excepcionalidade, e esse menino já está há 4 anos, hoje é um adolescente, em casa, na escola, matriculado, tendo vida social, e não infectando, porque você teria uma porta de infecção, porque o garoto só precisava de um CPAP e não precisava estar no respirador, né? Então, assim, é muito duro. Não, sinceramente, eu não sei como vocês se sentem ouvindo essa história, mas é tão absurda você pensar em alguém ocupando. Ó, vamos lá, a dramaticidade pelos dois O aspectos. O pior, é aspecto. assustador pensar que um hospital comprou equipamento errado. Nossa! Ah, eu não sei o que é pior. É um show de horror, né? Como a gente diz, é um show de horror. Você vê É, como o despreparo, às vezes, do época assim. E eu acho que, às vezes, a gente precisa lembrar, e eu falo muito isso quando eu dou aula, que o gestor não é só o diretor que está lá sentado, mas eu, enquanto profissional. sem Quando dúvida. eu, É a de fato, escala me toda. critico para uma licitação, eu faço parte da gestão de custo do SUS, lá de cima. As pessoas acham que não tem conexão, né? O dinheiro que vem do Ministério da Saúde com a minha ponta do município lá, Ribeirinho, né? Lá no Chuí. Eu vou aproveitar que a gente está falando de dinheiro, né? E vou falar do sistema privado. Tem diferença no sistema privado, Andréia, hoje? Ou a realidade é muito parecida? Não, tem um pouco, né? O acesso é um pouquinho diferente, mas a responsabilidade da saúde privada em arcar com as necessidades de suporte ventilatório para paciente pode variar de acordo com os termos do contrato do plano de saúde, né? Então, geralmente, assim, os planos de saúde privados, em especial no Brasil, o tipo de contrato de adesão que existe no Brasil, eles são obrigados a fornecer cobertura para tratamentos médicos, incluindo o fornecimento de equipamentos médicos, como suporte ventilatório, tá? Desde que prescritos por um médico, né? Da sua necessidade. Só que é bem importante, quando a gente fala do sistema privado, é importante observar que os planos de saúde, eles têm políticas de coberturas e condições diferentes uma da outra. Então, é importante o paciente ter ciência do seu contrato, conhecer o teu contrato, né? Alguns planos, eles podem exigir, por exemplo, que o paciente atenda a determinados critérios médicos, né? E que o equipamento seja fornecido por fornecedores específicos também, isso pode acontecer. Então, por exemplo, a gente tem casos de planos de saúde que já tem uma empresa terceirizada que faz toda a assistência para o paciente, fornece o equipamento, sempre esse equipamento, e é importante que se diga,
eles não são doados e dados para o paciente, eles são cedidos. Então, eles ficam com o paciente enquanto perdurar a sua necessidade de uso. A partir do momento que o paciente não tem mais o contrato com o plano de saúde, Tem que a devolver. partir do momento que se acontecer algo com o paciente, ou se ele não precisar mais fazer, tem que devolver. Se não tiver a devolução, ele vai ter que arcar com as despesas daquele equipamento, de reposição daquele equipamento. Então, é uma cessão. Porque, às vezes, o paciente, já aconteceu muito, por exemplo, faleceu um paciente, a família começa a doar tudo e doa o equipamento. Ai, Só meu que Deus. aí o equipamento não é da família, entendeu? O equipamento Uhum. é do plano de saúde, né? E aí começa a vir um problema. Então, é muito importante que a família busque orientação, né? De um profissional para ele entender quais são os direitos, o que ele pode e o que ele não pode disso. Outra coisa que eu acho importante a gente lembrar que essa regulamentação de plano de saúde, apesar da gente ter uma agência reguladora, a gente tem planos de saúde que funcionam muito por regiões, e isso também modifica bastante, tá? Porque às vezes é um plano de saúde muito regional, muito pequeno, então ele também tem algumas regras específicas, e muitas vezes ele exclui a cobertura de determinadas doenças. Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde que não cobre nenhum tipo de doença crônica respiratória. Automaticamente está excluído o equipamento que seja para doença crônica respiratória. Então, é importante entender qual que é a cobertura, tá? Em resumo, a saúde privada no Brasil, ela tem a responsabilidade de fornecer a cobertura para os tratamentos médicos, incluindo suporte ventilatório, desde que prescrito por um médico, né? E essas condições ela pode variar. Então, é necessário verificar os detalhes do contrato, ver um profissional para poder ajudar a interpretar quais são os detalhes do contrato, para que a família não caia em situações que depois complique ela no futuro, né, de ter responsabilidades, de ter que arcar com despesas que não estavam previstas. Então, é importante que esse estudo seja feito antes de qualquer demanda. Mas eu queria aproveitar a Ju aqui. Ju, um aspecto que foi mencionado aqui é a questão da oxigenoterapia, né? Na verdade, eu não sei nem se o nome é oxigenoterapia. Acesso ao oxigênio, quando a pessoa precisa dessa suplementação. O termo técnico é esse, Fernanda? É isso mesmo. Tá bom. Então, Ju, existe a busca dessa necessidade dos pacientes chegarem a acionar uma associação como a nossa, pedindo informações sobre isso. Hoje, você sente que tem os caminhos públicos de acesso a isso? Eu acho que a Fernanda, até numa das respostas, no meio da resposta, ela já meio que deu essa explicação. A gente precisa entender muito como funciona o SUS, né? Então, assim, a gente não vai no hospital, apesar de ser o especialista, pedir isso, né? Então, o primeiro caminho é esse paciente ter o cartão SUS, né? Assim como para benefícios assistenciais, ele precisa ter o CAD único para ele ter. E aí, como é que ele tem o cartão SUS? Indo ao posto de saúde do seu bairro, né? E isso é para qualquer pessoa de qualquer classe social, tá? Se ela optar por um recurso público. E aí, nesse momento em que ela se torna um cidadão que tem um cartão, e aí pode ser um bebê de dias, hoje mesmo eu atendi uma família com um bebê de 17 dias, então assim, já vai lá no SUS, né, fazer o seu cartão, e o seu cartão é feito no posto de saúde. Um posto de saúde, e aí, no caso que a Fernanda falou, no Rio de Janeiro, a Clínica da Família, né, Fernanda? E aí, você marca uma consulta com um médico, no caso, é criança pediatra ou clínico geral. Muitas vezes essas famílias já têm exames ou já percorreram vários médicos que não fecharam o diagnóstico ou já tem algum laudo específico. A própria Fernanda que falou dos códigos específicos que dão um certo caminho das pedras aí, né, Fernanda? E que esse médico, então, ele coloca ele no sistema regulatório, que em alguns estados tem alguns nomes diferentes, né? E esse sistema regulatório nada mais é do que organizar a fila de espera, né? Assim, organiza a fila de espera por cada especialidade. Ainda assim, ele não vai chegar no produto final, que é o aparelho. Ele vai para o que a gente chama de setor terciário, né? Em relação ao SUS, que ele vai para o médico especialista. Ele sim fica no hospital, né? Mas para ele chegar lá, o médico do posto precisa encaminhar.
né? E aí, como a Fernanda falou, ter esses códigos, né, no encaminhamento ajuda, porque coloca ele já na ordem certa da fila de espera. No momento em que ele vai para o especialista, e aí, se ele tiver exames já feitos, ou já tiver o diagnóstico fechado, isso favorece. Se ele não tiver, vai começar um processo de investigação, e aí, finalizando esse processo de investigação, é esse médico especialista que novamente vai colocar ele, vai fazer a solicitação desse equipamento, e aí, de novo, entra nesse sistema regulatório, como a própria Fernanda também citou aqui, falou alguns nomes, e aí, até ele poder ter o aparelho. É dessa forma. Posso só Não sei se complementar vocês ficam Claro, por nervosas, favor. mas a gente está falando de oxigenoterapia. Você não fica assustado de ouvir uma descrição tão longa de acesso? Eu acho que o grande problema, o acesso, é uma grande. Essa regulação, para mim, aí como profissional, eu tenho grandes questões quanto a esse acesso. Né? Essa fila única, teoricamente, era para encurtar o tempo, essa fila única era para tirar os privilégios, nananana, que é a justificativa, mas eu, na prática, vejo, às vezes, morosidade, porque, por exemplo, se eu estou no hospital terciário, que tem as duas coisas, tanto o ambulatório como a internação. Eu não consigo, o paciente está no ambulatório, se ele agudiza, eu não consigo botar ele na internação no meu hospital. Eu tenho que botar ele na regulação, e a regulação vai mandar para o primeiro leito. Então, às vezes, ele está no mesmo hospital, eu tenho leito e eu não posso habilitá-lo. Eu tenho que botar nesse raio dessa fila, e daí a regulação dizer para onde ele vai ser destinado. E que nem muito, às vezes, e a proposta do CIGEG era que ele fosse para o lugar mais próximo da sua residência, que isso não acontece. Uhum. Às vezes, eles são deslocados, quando é para a vaga 1, para a primeira vaga, que às vezes é na zona leste de São Paulo, mas é a vaga dele. Então, assim, hoje eu vejo um grande gargalo ao acesso à regulação. Mas complementando a fala da Ju, aqui em São Paulo existe o pulmão paulistano, para acesso à oxigenoterapia. O pulmão paulistano, ele é vinculado, lógico, ao terciário, como a Ju falou. Aqui existem algumas clínicas de especialistas, são poucas, mas existem algumas clínicas de especialistas, mesmo a nível ambulatorial, para pneumologia. E aí falando quem vai ser o profissional especialista que vai suplementar a orientação da oxigenoterapia. E aí ela é coberta hoje para pacientes. Os nossos raros que têm hipóxia, né, que é a baixa da oxigenação do sangue e que é muito beneficiado pela oxigenoterapia, é a fibrose cística. Mas ela contempla tanto os pacientes com câncer, a oxigenoterapia domiciliar, quanto os pacientes com câncer, fibrose cística, os cardiopatas, e os pneumopatas graves, né, asma grave, todo mundo que tem esse diagnóstico. É claro que existem alguns exames, né, para provar essa hipoxemia. Por isso que a Ju fala dessa regulação com a clínica primária, né, que vai pela clínica médica. Depois aqui você tem ambulatorialmente o especialista, que existem 3 redes de especialistas com pneumologia para a prescrição da oxigenoterapia. Regularmente, diz que em 7 dias você regula, você tem um acesso. Essa é a lei, né, do pulmão paulistano, que entre você fazer a regulação e o acesso demora 7 dias úteis. Na prática, eu não estou aqui no dia a dia em São Paulo, mas convivo com bastante pneumologistas paulistanos, e sinto a angústia deles, né, que às vezes o paciente está em franca dispneia no ambulatório, você faz a documentação, tem vários documentos específicos, né, que a gente chama PACs, disso, daquilo, aquilo outro, são papéis de colorações até diferentes, para ver se a gente, né, consegue fazer o fluxo, mas esses 7 dias só não acontecem. E aí o paciente fica em franca dispneia, que é uma angústia. Quem tem falta de ar sabe o que é ter falta de ar, né? Então você tem o paciente em franca dispneia esperando até o acesso. Mas, enfim, o pulmão paulistano é o dispensador da oxigenoterapia em São Paulo. Bacana. Fê, e vocês todos, a Andrea e a Ju, a gente acabou mencionando o Covid no início, porque foi um marco, né, muito importante, e isso é muito claro, né, que a epidemia, né, que ela registrou um sem número de projetos de lei para garantia de suporte ventilatório nas mais variadas regiões do país, né? Só que a nossa pandemia, graças a Deus, acabou
E o que ficou de herança desse processo, né? O questionamento que eu sinto, né? A gente teve tantos esforços durante o processo da pandemia, a gente pode dizer, ficou aprendizado, ficou benefício depois desse período? Ah, ficou, né? Eu acho que é isso. A gente trouxe para discussão, assim, eu acabei de chegar, acabei, né? No mês de maio, início em junho, na verdade, teve o Congresso de DPOC e Asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia em Curitiba, né? Depois da pandemia foi o primeiro DPOC e Asma e tabagismo presencial, então nós estávamos ávidos dos encontros e e isso é muito nítido para quem trabalha com a área pulmonar, de que a gente hoje tem visibilidade, né? E até para poder brigar pelos próprios doentes, porque assim, não só fisioterapeuta, mas muitos médicos, a gente precisa ir para o ativismo social para poder, e como o André fala, né, na militância, para a gente poder fazer as implementações. Não adianta ficar só no banco ou acadêmico, ou na clínica, na assistência, né, ou no público ou no privado, e não brigar por essas militâncias, esse acesso, né? Porque a gente sabe da angústia da falta. Então, a gente tem que fazer de alguma forma, ou através de uma sociedade civil, que é o que eu faço, fazer com que as políticas aconteçam, trazendo as nossas experiências para minimizar esse dano, né? Então, eu acho que, sem dúvida, ele deixou legado para essa visibilidade da falta, né? De quanto a gente está em falta. E desse fluxo, até mesmo por conta dessa coisa que aconteceu em Manaus, né, da falta do oxigênio lá, que foi uma questão de logística, né, e que foi sinalizado, né, que em tanto tempo, porque a gente sabe, nas distribuidoras, em quanto tempo você tem abastecimento para a região, né? Então foi sinalizado e foi negligenciado. Então hoje as pessoas têm mais preocupação e sabem o quanto a falta do oxigênio mata, é real, né? Em termos de conscientização, eu não tenho dúvidas, eu acho que eu concordo com você em grau, gênero e número de que a gente realmente tem hoje uma maior visibilidade, uma maior discussão. Mas eu digo, em termos de herança desses inúmeros projetos de lei, eu não vi nada até agora que ultrapassasse a questão O da discurso, né? Covid, do discurso da Covid. Não, não é nem discurso, ele foi pragmático em termos de projeto de lei para a emergência. Passou a emergência e não ficou uma herança, não sei se eu consigo me Não, explicar, eu acho André, até no que sentido ficou, mas legal. assim, por exemplo, isso que a Andrea fala, o mesmo equipamento que a gente faz num paciente agudo hospitalizado não é o mesmo equipamento para eu deshospitalizar, Uhum. né? Se ele vai para um CTI, ele tem um tipo de respirador, né? Por isso que a gente fala da questão da compra. Se eu vou deshospitalizar e ele virou crônico, ele precisa ir para casa, o respirador da MCNA, ele é completamente diferente, né? Em termos de blender, em termos de fluxo, em termos de praticidade. As máscaras hospitalares são umas, as máscaras domiciliares são outras. Então, assim, eles entenderam, isso é um fato, que a gente precisa hoje caminhar e melhorar o acesso ao domicílio, a esse paciente que precisa, crônico, que precisa deshospitalizar. Eu não posso mais tê-los como pacientes moradores hospitalados. Isso está claro. Hoje a gente até tem uma bandeira disso dentro do Hospital Municipal de Jesus, né, com um projeto de deshospitalização, porque a gente vê, a gente trabalha com muito crônico, né, então a gente vê a demanda real de precisar deshospitalizar e fazer que o município do Rio de Janeiro entenda que eles existem, né, e eles precisam ir para casa. Gente, aqui as É, mulheres eu, falam eu, muito, como vocês viram, né? A gente está é, se aproximando do término, mas, Andréia, por favor. eu vejo, assim, a Covid, apesar da gente ainda não ter conseguido estabelecer legislações, assim, que traga com mais contundência aí o equipamento ao paciente, mas ela trouxe uma coisa importante, ela trouxe a maior conscientização sobre as doenças respiratórias. E a pandemia, com esse aumento dessa conscientização sobre a importância da saúde pulmonar, né, isso pode traz um ênfase para a gente na prevenção, no tratamento dessas condições. Isso faz com que a gente consiga essa maior conscientização. Isso aumenta também a briga da sociedade, né, ela conscientizada, a gente consegue brigar com mais facilidade. A gente passa de poucos para tantos, né? Então, isso ajuda bastante. Eu acho que também a gente conseguiu com a Covid o reconhecimento que há uma necessidade de investimento na saúde, né? Isso ficou muito claro que a gente necessita de investimento em infraestrutura de saúde, incluindo os equipamentos de suporte ventilatórios.
né? Ah, também trouxe para a gente a identificação da importância da agilidade na tomada das decisões. O governo ele percebeu, né, tanto o executivo quanto o legislativo, que para lidar com esse tipo de crise, precisa ter mais agilidade, capacidade de lidar com situações de emergência, que o Brasil não tinha, porque nós não somos um país que tem terremotos, que tem grandes enchentes, quer dizer, está mudando agora, né? A gente já É verdade. está mudando. Mas até hoje a gente não fomos assim, não somos um país de grandes catástrofes, né? Os nossos problemas, eles são problemas por falta de planejamento, por falta de prevenção, por falta de capacidade política, né? Então, não são porque aconteceu um evento natural que não era previsto e que morreu não sei quantas pessoas. Mas então acho que como a Covid atingiu a gente também, né, como o mundo inteiro, eu acho que trouxe um pouco essa consciência da importância da agilidade nas decisões. A gente percebeu bastante isso. E, principalmente, o reconhecimento da importância da pesquisa científica, que era algo que pouco se falava no Brasil, né? Então, é a busca por tratamentos eficazes, a inovação médica, isso ficou muito enfatizado durante a pandemia. Eu só Gente, muito vou puxar um interessante. pouco a Eu fala antes queria. de você fechar, Ari, que eu só, no meio de tentar, né, trazer todos o rumo de equipamentos, eu furtei de falar do Coffee Assist, que é uma máquina de assistência à tosse, uma máquina de tosse mecanicamente assistida. E que faz muita diferença, e que pessoa física, milito na incorporação dele no SUS há 10 anos, né? Tem uma década que eu brigo para tentar incorporar o Coffee Assist no SUS, porque é a máquina que faz a diferença para os pacientes, não só para o neuromuscular, mas todo paciente que fica crônico no CTI, que de alguma forma eles ficam, né, sarcopênico e tem uma questão muscular pelo tempo de progressão de terapia intensiva, então ele fica naquele momento, né, com uma neuropatia, né, mesmo que transitória, e com deficiência da tosse. E que faz com que a gente tenha mais custos, né? E há 10 anos eu brigo, tanto que eu era conhecida e vários secretários, né, corriam de mim, né? E hoje ele é citado em dois PCDTs, de atrofia muscular espinhal, e ele não foi incorporado, né? O que é uma contradição, né? Você ter um equipamento citado no PCDT e você não ter incorporado no SUS, né? Então, eu volto a falar dele pela demanda e pela necessidade que ele faz para a comunidade de neuromuscular. Meninas, para vocês verem como a gente tem tema para conversar, né? E o quanto essa questão ainda do suporte respiratório ainda é importante. A gente tem muito ainda para batalhar aí. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, pedir para todo mundo que está nos acompanhando para continuar seguindo aí essa semana, né, essa quarta edição do Projeto Respirar. As pessoas que estão aqui, não por acaso, acompanham Respirar desde o primeiro ano, né? Andréia, Juliana, Fernanda, enfim, é porque tem muita coisa a ser feita. Meninas, por favor, se vocês têm alguma consideração final para terminar essa jornada, a hora é essa. Eu vou encerrar dizendo que faz muita diferença a gente trazer isso para a discussão. Ah, setembro, né, é o mês dedicado, né, às doenças respiratórias. Então, é o nosso papel enquanto ativista social, né, como terceiro setor, fazer a relevância do conhecimento, mas também trazer a pauta de discussão. Então, eu acho que o Respirar ele tem esse papel fundamental na educação continuada para quem busca informação, mas também dessa militância que a gente precisa desenvolver para melhores práticas e acesso ao nosso paciente final. Juliana? Eu concordo com a Fernanda, falaria a mesma coisa que ela. Eu acho que ter uma semana que está na quarta edição e que venham mais para processo de conscientização de toda a comunidade, para que a gente possa, até o ano que vem, com esperança de falar de avanços, né, Fernanda, de tudo que você trouxe Sim. aqui. Eu acho que é fundamental uma semana como essa e a gente poder não ter essa pauta só no mês de setembro, a gente continuar essa pauta e ainda ter essa pauta aliado a outras condições para dar, para, como diz
a Andrea, né, para a gente ser tantos, né, não ser só alguns, mas a gente ser tantos. Eu acho que isso é importante também. né? Bem, endosso tudo que as minhas colegas falaram, né? Sem pôr, sem tirar nem pôr mais. Mas também deixo uma dica importante do ponto de vista legal. Sempre que possível, consulte um advogado ou um defensor público, né? Se você é um ente querido, precisa de suporte ventilatório, enfrenta dificuldades para obter acesso aos equipamentos ou a cobertura, né, do plano de saúde para isso, é aconselhável você consultar um advogado especializado em direito de saúde, tá? De preferência, porque ele conhece como funciona os contratos de planos de saúde, como que funciona o SUS, então ele vai te ajudar de forma mais pontual, né? Mais assertiva. Então, procure, não tenha medo. Nós temos defensores ótimos, defensores públicos, que pode ajudar isso, caso o paciente seja elegível. Se não, sempre a gente tem um colega, alguém próximo, que possa indicar um advogado especialista. Leia o contrato do plano de saúde antes de você contratar. Leia para ver se aquilo que você precisa de tratamento está coberto naquele plano, né? Se a doença crônica que você procura tratamento, que você precisa de acompanhamento, existe a cobertura, porque às vezes ela cobre o equipamento, mas não cobre a doença crônica. Então, leia o contrato, isso é muito importante, e certifique-se que esse tipo de suporte está garantido no contrato. Conheça as leis, as regulamentações, isso é muito importante. Procure as associações, eles vão te dar informação sobre o que tem de regulamentação sobre o assunto. Hoje a internet é um vasto campo aí de informação que a gente, nem todas confiáveis, mas você pode pegar e aí, baseado nas informações que você coletou, tirar suas dúvidas. Importante, quando você começar a tratar com convênio, se vai ter ou não direito, acesso ao equipamento de suporte ventilatório, registre tudo que você está conversando, ou o e-mail da ouvidoria do plano de saúde, ou a conversa, registre, né, por e-mail, os pedidos que você está fazendo, as respostas que você está tendo, é importante que você tenha esse registro, porque ele vai ser muito valioso em caso se você necessitar fazer uma disputa legal depois, né? Busque apoio das organizações de paciente, porque lá sempre tem profissionais ligados a essas associações que podem te ajudar, te dar as orientações necessárias, e conheça os seus direitos constitucionais. A saúde é um direito para todos. Gente, eu só tenho a dizer obrigada pela participação, meninas. Esse filhote de 4 anos, cada ano que passa, né, ele surpreende mais a gente, né, Fê? Eu acho que hoje tivemos uma discussão da mais alta importância e que pode dar aí frutos, né, ô Andréia, para outros encontros, para outros trabalhos. Para quem está nos acompanhando, tudo o que a gente falou hoje aqui, ele vai ficar gravado no YouTube da Casa Hunter. Guarde isso. Se você precisar revisitar, ter acesso, checar os seus direitos, revisitar as falas da Fê, tudo que ela falou aqui em termos de informação, Andréia, Juliana, vai lá, entra no YouTube da Casa Hunter, revê esse conteúdo, porque vai te ajudar, tá bom? Meninas, obrigada e até a Um beijo próxima. Fique de grande. olho aí na programação.